Vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos trazer hoje é uma empresa muito conhecida e com certeza você já teve ou tem produtos dessa empresa aí na sua casa, com certeza, né? E o importante de tudo é que quando a gente analisa as empresas e traz todos os números aqui, é justamente para poder subsidiar você na sua tomada de decisões na hora de fazer investimento. Será que vale a pena a comparação de uma empresa ou não? O que é essa empresa, né? Então a gente recebe muita sugestão aqui, qual que é a empresa que você sugere e tal. Então é bastante complicado a gente sugerir as empresas. Então o que a gente faz? Mostra como as empresas estão e aí as pessoas tomam suas decisões com base nas informações. E naturalmente que além das nossas informações aqui do canal, é importante você pesquisar também outras fontes de informação, formar a sua base de conhecimento para tomar sua decisão de forma extremamente consciente. E com isso minimiza risco e potencializa a probabilidade de ganhos. E quem nos manda aqui as sugestões para que a gente analise são justamente os nossos inscritos aqui, a quem eu agradeço imensamente. E no caso dessa empresa, é lá do Leandro Castelo, grande Leandro Castelo, lá de Batatais, interior de São Paulo, que nos mandou a sugestão para que pudéssemos analisar essa empresa e repartir essas informações com vocês. Mas caso vocês queiram outras empresas, não tem problema, é muito fácil, é muito simples. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf. E aí, além da sugestão, você também já faz sua inscrição, dá um like, ative esse sinetinho das notificações para estar sempre recebendo as informações que nós vamos disponibilizando aqui para vocês. Mas, como eu falei, essa empresa é muito conhecida. Trata-se da Whirlpool SA, Whirlpool, você acredito que por esse nome talvez não conheça, mas quando se falar de Brastemp e de Consul, aí com certeza você vai conhecer. Mas a história da Whirlpool, ela começa lá no ano de 1911, nos Estados Unidos, lá em Michigan, quando dois irmãos, o Louis e o Frederick Upton, junto com o primo deles também, o Emory Upton, eles resolveram começar a fabricar máquinas de lavar roupa. E naquela época, a máquina de lavar roupa, aquela de madeira ali, com o motor funcionando ali, e aí conseguiram fazer um lote lá de 100 máquinas de lavar roupa e venderam, né? Só que daí as máquinas deram problema. Aí tiveram que consertar todos os problemas das máquinas e com isso o cliente deles ficou encantado com a ética dos dois irmãos e do primo. E aí aumentou a encomenda. E a partir daí a indústria Upton, né, começou a se desenvolver. Tanto que no ano de 1929 eles se associam a uma outra fabricante de máquinas de lavar roupa lá nos Estados Unidos, a Nineteen. E a partir daí agora, então, a empresa já ganha um porte e já passa a desenvolver outros produtos. Em 1948, já estavam desenvolvendo lavadoras automáticas aí com a marca Whirlpool. E a partir do sucesso dessa máquina com a marca Whirlpool, eles trocaram o nome da empresa e passaram a utilizar o nome de Whirlpool para a empresa. Em 1955 já estavam produzindo também fogões, refrigeradores e condicionadores de ar. No ano de 1958 vieram para o Brasil investindo numa empresa que nós tínhamos aqui chamada Brasmotor, né? Aí na sequência em 1900, aí vai se desenvolvendo. Aí chega no ano de 1980, já começa a se internacionalizar, já começa a ir para outros países, para o México, Canadá, China, Índia e começa a se expandir. No ano de 1988 já eram a maior fabricante, a maior empresa do ramo no mundo, isso no ano de 1988. Em 1997, compra aqui no Brasil a Embraco, empresa brasileira de compressores, que eram os compressores que fazem os refrigeradores funcionarem, então eles compraram a Embraco que depois foi vendida no ano de 2018 para a japonesa Nidec. No ano de 1997, compram a Multibras, que era detentora das marcas Brastemp e Consul. Então, a partir desse momento, Brastemp e Consul passam a ser parte da Whirlpool. Hoje a Whirlpool tem 3 fábricas aqui no Brasil, Joinville, Rio Claro e Manaus, e já exporta também para mais de 70 países, né? Então, para a gente saber como é que está a situação econômica e financeira da Whirlpool, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro semestre do ano de 2021, até porque quando da gravação desse vídeo ainda não tinha saído o balanço do terceiro trimestre de 2021, então vamos com as últimas informações da Whirlpool. Então, vamos aos números.
Bem, aqui vamos então com as demonstrações contábeis da Whirlpool S.A. referentes aos exercícios 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro semestre do ano de 2021, que são as informações mais recentes que nós temos da companhia, até porque quando da gravação desse vídeo, a empresa ainda não havia divulgado o balanço do terceiro trimestre do ano de 2021, portanto, então essas são as informações mais atualizadas da empresa. Começando aqui pelo ano de 2018, todo o patrimônio da Whirlpool totalizava 7 bilhões 779 milhões de reais. E ele é dividido aqui em capital fixo, ou ativo realizado a longo prazo, valores que ela tem para receber a longo prazo, investimentos imobilizados, que são máquinas, equipamentos, as edificações, as instalações, enfim, tudo aquilo que é necessário para a sua produção, né? E o intangível, que são os bens de natureza incorpórea, né? Porém com valor econômico. E aí nós temos também o capital circulante, o ativo circulante também chamado de capital de giro, que é a parte mais importante, até por quê? Porque através desses recursos é que a empresa consegue movimentar toda a sua estrutura física. Então, no ano de 2018, ela tinha dentro do seu capital de giro 6 bilhões 234 milhões, o que correspondia a 80,1% de tudo que a empresa possuía, um valor extremamente alto, um percentual extremamente alto, até por se tratar de uma indústria. No caixa equivalente, fechou com 959 milhões em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 1 bilhão 151 milhões para receber e os seus estoques de 797 milhões. E nesse ano de 2018 apareceu um valor alto aqui nos outros créditos que eles colocaram aqui os bens destinados à venda, que seriam os ativos de operações descontinuadas, que também são assim chamados, né? Então são bens que são postos à venda que daí na sequência eles acabam saindo daqui. Já para o ano de 2019, o ativo total fechou em 7 bilhões 634, uma retração aqui em relação ao ano anterior, pequena retração, e o capital de giro também apresentou uma retração aqui, 5 bilhões 899 milhões, porém permanece alto com 77,3% de representatividade. Aumenta significativamente aqui o volume de dinheiro em caixa, 1 bilhão 633 milhões, aumenta também o contas a receber, 1 bilhão 462, e aqui nós temos os estoques 760 milhões. Permanece aqui outros créditos ainda com valor relativamente alto, 2 bilhões de reais. Indo para o ano de 2020, 7 bilhões e 100 é o total do ativo da empresa. E o capital de giro recua mais um pouco, 5 bilhões 421 milhões, com 76,4%, que é a representatividade do ativo em relação ao patrimônio total, ao ativo total. Aumenta ainda mais o volume de dinheiro em caixa. Agora ela tem 1 bilhão 906 milhões de reais em caixa. Isso no ano da pandemia, no dia 31 de dezembro de 2020, a Whirlpool fechou com 1 bilhão 906 milhões de dinheiro em caixa. 2 bilhões 280 milhões para receber, 913 milhões os seus estoques, e agora aqui os outros créditos já acabam desaparecendo, né? Só 320 milhões. Nos 6 primeiros meses do ano de 2021, fecha com ativo total de 7 bilhões 918 milhões, o capital de giro volta a crescer, indo para 6 bilhões 171 milhões, e a representatividade agora 77,9%. Volume de dinheiro em caixa, 2 bilhões 118. Então repare que ela sai com 959 milhões, 1 bilhão 653, 1 bilhão 906, e agora em 30 de junho de 2021, a empresa dispunha de 2 bilhões em dinheiro, né? 2 bilhões 118 milhões de reais. Contas a receber 2 bilhões 350, também uma grande elevação aqui desde 2018, né? E os estoques 1 bilhão 447 milhões de reais. Vimos então que o capital de giro aumentando a cada ano, a empresa cada vez com mais dinheiro em caixa, né? Agora vamos ver o endividamento. No ano de 2018, a dívida total era de 5 bilhões 589 milhões, com 71,8% de representatividade. Isso quer dizer, o peso da dívida em relação ao patrimônio total, 71,8%. No ano seguinte, a dívida retrai para 4 bilhões 615 e o peso agora é 60,5%. A dívida volta a crescer, vai para 5 bilhões 171 milhões, com 72,8%. E fecha nos 6 primeiros meses do ano com uma dívida de 5 bilhões 917 milhões, com 74,7%, que é o peso da dívida em relação ao patrimônio. Destaque aqui para onde que a dívida é maior, justamente em fornecedores, né? Então, dos 5 bilhões 917, 3 bilhões e 700 são dívidas com fornecedores. Então, são as matérias-primas que são compradas
para fazer os produtos da Whirlpool. Então o endividamento ele apresenta uma queda e volta a crescer, né, gradativamente, mas isso aqui até pode ser contrabalanceado aqui com esse aumento também do ativo circulante. Vamos agora para os resultados. Quanto que a Whirlpool gera de resultados? Se no ano de 2018 ela faturou 6 bilhões 608, em 2019 7.767, em 2020 9.258 e nos 6 primeiros meses do ano já faturou 5.317, o que projeta um faturamento total em torno de 10 bilhões e 600 milhões de reais. Então vejo que também o faturamento crescendo e crescendo bastante a cada ano. Mesmo com pandemia, mesmo com crise, o faturamento da empresa continua crescendo. O lucro, que era de 187 milhões, aumenta para 734, praticamente permanece estável com 713 milhões. E agora, nos 6 primeiros meses do ano, já apresenta um lucro, já reporta um lucro de 421 milhões, projetando um lucro aí de 840 milhões para o primeiro semestre do ano de 2021. Então, o capital de giro cada vez melhor, o endividamento ele apresenta uma pequena elevação, principalmente com fornecedores, que é a matéria-prima para a produção dos seus produtos, faturamento crescendo a cada ano e o lucro aqui também já aparentando aqui um crescimento para esse ano de 2021. Já que nós estamos tratando aqui dos números, vou trazer para vocês também esses gráficos aqui com os índices de liquidez para a gente ver de perto como que está a situação financeira da Whirlpool. Na liquidez geral, nós temos aqui a capacidade de pagamento da empresa em relação às suas dívidas no curto, médio e longo prazo. Ela consegue pagar suas dívidas? Com aquilo que ela tem, ela consegue pagar suas dívidas? Tem sobra financeira ou não? Então é isso que o índice vai nos mostrar. Na liquidez geral, ele começa com 1,22 em 2018, aumenta para 1,43 em 2019, recua para 1,17 em 2020 e nos 6 primeiros meses do ano fecha com 1,15. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, que vai vencendo curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$1,15. Paga e sobra, não muito, mas sobra, né? Então, quer dizer, mostra que a empresa não terá dificuldades financeiras. Já na liquidez corrente, que mede só o curto prazo, no curto prazo ela consegue pagar suas dívidas, ele sai de 1,22, aumenta para 1,38 e depois recua para 1,16 em 2020 e 1,14 nos 6 primeiros meses de 2021. Para cada R$1 de dívida que vai vencer no ano corrente, a empresa dispõe de R$1,14. Paga e sobra. Pouquinho, mas sobra. Então, também mostrando que a empresa não terá dificuldades financeiras, né? Tem recursos para fazer frente às suas obrigações. Nesse outro gráfico, trago para vocês aqui a análise do endividamento da empresa, o endividamento em relação ao patrimônio. Qual o tamanho da dívida em relação ao seu patrimônio? 71,8% em 2018, recua para 60,5% em 2019 e depois retoma o seu patamar normal, 72,8% em 2020 e 74,7% em 2021 no primeiro semestre. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 74,7%. E fechando aqui os índices, também temos a análise aqui dos índices de rentabilidade, que é o ganho da empresa. A empresa ganha dinheiro naquilo que ela faz, então aí a gente mede pela margem líquida. É o ganho que ela tem em relação àquilo que ela vende. Ele sai de 2,83% em 2018, 9,45% em 2019, 7,71% em 2020 e 7,93% em 2021. Isso quer dizer, de tudo que ela vende, ela ganha limpo, líquido, 7,93%. Já nas outras 3 barrinhas, temos ali a rentabilidade do ativo, que é o quanto ela ganha em relação ao investimento feito dentro da empresa. Todo investimento feito dentro do ativo, a ideia dele o que é? É fazer com que a empresa gere lucro, que ela ganhe, né? Investiu dentro do ativo é para gerar ganhos para a empresa. E quanto que gerou? 2,40% em 2018, 9,6% em 2019 e no ano de 2020, 10,1%. Em relação a todo investimento, ela consegue gerar um ganho de 10,1%. E finalizando ali as últimas 3 barrinhas, rentabilidade do patrimônio líquido.
quanto que ela ganha em relação ao investimento feito pelos acionistas, os acionistas que têm a sua aplicação, seu investimento feito dentro da empresa. Eles ganharam 8,5% em 2018, 24,3% em 2019 e 37% no ano de 2020. Isso quer dizer, os acionistas que tinham sua posição dentro da empresa, através dos lucros gerados pela empresa, tiveram ganho neste último exercício de 37%. E já para fechar aqui também os números, trago para vocês aqui também a análise dos últimos 5 anos do comportamento das ações. Como que as ações da Whirlpool vêm se comportando ao longo desses últimos 5 anos. Então ela começa lá no final do ano de 2016 com o valor de 3,49. Aí ele vai se mantendo durante 2016, 2017 em torno de 3,40 até R$4. Aí depois, daí, em 2018, ele começa ali já a trabalhar num outro patamar, em torno de R$5. Recua um pouquinho, volta lá para os 4,80, 4,90, aí dá aquela disparada, e quando dá a disparada, ela chega até a R$10 o valor de cada ação da Whirlpool. Porém, ele não se sustenta, até por quê? Porque na sequência nós tivemos a pandemia, que a pandemia que causa aquela queda, depois daquele pico, causa aquela queda, ela volta lá para o seu valor em torno de R$6 a R$7. Aí depois ameaça ali um crescimento, vai tentando crescer gradativamente e fecha agora nesse o dia 3/11, quando nós extraímos essas informações, com o valor de 8,17. Tá? Só para comparar, trago para vocês também nesse gráfico aqui o valor patrimonial, o VPA, o valor patrimonial da ação. Quanto que vale patrimonialmente cada ação da Whirlpool? R$1,33. Então, uma ação que vale R$1,33 em termos de patrimônio, ela é comercializada por R$8,17. Então, é uma das ações que elas estão com o seu valor de mercado bem acima do seu valor patrimonial. Tá então analisado mais uma empresa, a Whirlpool SA, a partir de agora. Então você já sabe que a Whirlpool é detentora da Brastemp e da Consul. Então quando você for em alguma loja, alguma coisa, vê a marca Brastemp e Consul, agora você já sabe que a Whirlpool, inclusive, já sabe até como é que está a situação econômica e financeira da empresa. A empresa que naturalmente também atravessou alguns problemas meio sérios, não sérios, né, mas ajustes, né, até no ano de 2020, aí, com um programa de demissão voluntária e até em função de um calote lá que eles receberam da Ricardo Elétrico, era um dos principais clientes deles que entrou no processo de recuperação judicial. E aí a Whirlpool teve que se reajustar, né? Mas isso é normal dentro das empresas, que mostra que existe uma gestão, né? Então não vamos discutir se está certo, se está errado, mas mostra o quê? Que se a coisa dá uma apertada, tem que tomar decisão, tem que, às vezes, cortar na própria carne para poder manter a empresa no eixo. Destaco também que a Whirlpool ela tem um free float muito baixo, tanto na ON quanto a PN. Por quê? Porque a Whirlpool ela tem o controle, a maioria das suas ações dentro do próprio grupo Whirlpool. Aí ela vai ter um free float muito baixo, né? Então, para você já saber que também não tem tantas ações assim negociadas no mercado. Mas tá então as informações a respeito da Whirlpool. A partir de agora você já sabe da sua história e da sua situação econômica e financeira. E aí, já ver se vale a pena colocar no seu radar aí para futuramente entrar como acionista, mas enfim, aí a decisão é sua com base nos conhecimentos que a gente vai repartindo com vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.